Sabe quando se pensa numa Constituição? É comum imaginar aquele documento super sério, sagrado, onde cada palavra tem o mesmo peso gigantesco. Só que, será que é assim mesmo? E se dentro do mesmo texto existissem regras com naturezas completamente diferentes? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É muito fácil assumir que tudo que está escrito ali na Constituição é igualmente fundamental. Mas a realidade é bem mais complexa e, para ser sincero, bem mais interessante também. Vamos mergulhar nessa complexidade. Para começar, vamos direto ao coração do documento, aquilo que a gente pode chamar de o projeto fundamental do Estado. Esse é o primeiro tipo de regra que vamos analisar. E aqui entra o conceito de constituição material. Pensa nela como se fosse a planta baixa de um prédio, sabe? São as normas que não dá para tirar, que definem quem somos como nação, como o poder se organiza e quais são os nossos direitos mais básicos. Sem essas regras, o Estado simplesmente desmorona. E essas normas materiais, elas têm características bem claras. Elas organizam a estrutura do poder, protegem as pessoas com direitos e garantias e colocam limites no governo. Não é só um texto no papel, é a própria essência da nossa organização como sociedade. Olha só que exemplo perfeito. O artigo 1º da nossa Constituição não é uma frase qualquer. Ele define a alma do país, uma república federativa, um Estado democrático de direito. Não existe nada mais material do que isso. É a viga mestra de toda a construção. Agora, vamos virar a página. Se existem as regras que são a estrutura, também existem outras que ficam, digamos, mais nas margens desse projeto principal, mesmo que estejam escritas ali, lado a lado com as outras. E essa é a chamada Constituição Formal. São basicamente normas que, por alguma razão política ou histórica, acabaram entrando no texto constitucional. Mas o conteúdo delas não é vital para a estrutura do Estado, entende? Poderiam muito bem estar numa lei comum, sem problema nenhum. Então, o ponto central aqui é o seguinte: o conteúdo dessas normas é mais acessório. A decisão de colocar isso na Constituição foi mais uma questão de momento, de circunstância, não de necessidade. O Estado não deixaria de existir sem elas. É uma diferença gritante em relação às normas materiais. Um ótimo exemplo disso é a regra do concurso público. Claro, ela é super importante para a administração pública, ninguém discute isso. Mas ela define a forma do Estado? Ela garante um direito fundamental como a liberdade de expressão? Não. É uma regra administrativa que, por uma decisão política, ganhou o status de constitucional. Certo? Agora que a gente já entendeu os dois lados da moeda, vamos colocar um do lado do outro para a coisa ficar ainda mais clara. De um jeito bem direto e reto. De um lado, a gente tem a fundação, o alicerce, aquilo que é indispensável. Do outro lado, temos detalhes administrativos, regras de funcionamento que são importantes, claro, mas que foram inseridas no documento mais importante do país. E olhando essa tabela, a diferença fica ainda mais nítida. A natureza da Constituição material é, bem, essencial. A da formal é acessória. O conteúdo, a material fala de direitos, de poder. A formal, de procedimentos. E talvez o mais importante, uma norma material é indispensável. A formal poderia ser só uma lei comum, muito mais fácil de mudar. A essa altura, é natural que surja aquela pergunta. Tá, entendi a diferença, mas e aí? Qual a importância disso? Pois bem, essa distinção, que parece coisa de livro de direito, na verdade tem consequências muito, mas muito práticas para a vida de um país inteiro. O principal problema é o que os especialistas costumam chamar de Constituição superdimensionada, ou, sendo mais direto, inchada. Isso acontece quando o documento mais importante de um país acaba sendo recheado com um monte de regras formais que não são estruturais de verdade. E as consequências disso são enormes. Reformas que poderiam ser simples viram batalhas épicas para emendar a Constituição. Debates políticos que deveriam ser normais acabam virando crises constitucionais. E o judiciário acaba sobrecarregado, tendo que decidir sobre questões administrativas que nem deveriam ter chegado lá. Tudo porque foram parar no lugar errado, a Constituição. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é a seguinte: qual deveria ser o papel ideal de uma Constituição? Ser aquele projeto fundamental, mais enxuto, estável, a nossa base? Ou ser um manual de regras gigante, detalhado, que tenta regular de tudo um pouco? A resposta para essa pergunta não é só acadêmica, não. Ela define o quão ágil um país pode ser e talvez defina a própria saúde da sua democracia.